E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os aspectos práticos da caça a asteroides. Então, vamos fazer um tutorial aqui rapidinho, né? Eu não vou explicar muito bem o que são as variáveis, mas enfim, primeiro de tudo, o que vocês vão fazer, gente? Abrir os arquivos de configuração, vir aqui na ferramentinha Open, e vocês vão abrir o arquivo correspondente ao seu arquivo. Ficou confuso isso, né? O pack de imagem que vocês vão extrair, ele vai ter eles vão ter primeiros três caracteres, né? PS1 ou PS2. Isso significa que a sua imagem foi feita pelo Panstars 1 ou pelo Panstars 2, certo? Se a sua imagem foi feita pelo Panstars 1, vai estar lá PS1. Você vai aqui em Settings, ps1.cfg, e aqui, abriu, prontinho, aqui embaixo vai aparecer ps1.cfg. Tudo que você precisa por enquanto. Depois você vai vir aqui em File, Load Images, e você vai abrir as imagens que você extraiu, tá? Eu vou cortar aqui porque minha área de trabalho está uma bagunça e eu ainda tenho que achar as imagens. Só um segundinho. Arquivo encontrado. O que vocês vão fazer? Vocês vão abrir. Mas antes, ó, dá uma olhadinha aqui, ó. PS1, certo? Vocês vão abrir todas essas imagens aqui. Vai abrir. Deu load nas imagens. Perfeito. Não apareceu nenhum erro. Tranquilíssimo. Vem aqui, ó. Esse verdinho. Schematic Data Reduction. Aperta aqui. Ou vocês podem apertar simplesmente Ctrl A, tá? Eu prefiro usar os atalhos de teclado, mas como é um tutorial, eu tenho que ser didático. Então, ali no verdinho, mas eu prefiro apertar Ctrl A. E ele vai extrair os objetos dessas três imagens, tá? Ele vai contar o número de estrelas e vai pegar algumas estrelas de referência que eles utilizam justamente para fazer meio que uma grade do céu, né? E a gente ter uma noção para que região do céu a gente está olhando. Tranquilo? Belezinha, tá aqui, ó, aberto. 438 estrelas na primeira imagem, 443, 419, enfim. Pra gente aqui nada disso é interessante, tá? O que interessa pra gente é que ele achou certinho e ele sabe para que região do céu exatamente a gente está olhando. Ele vai pegar como referência estrelas, galáxias, enfim. Beleza, fez isso aqui, a gente depois vai vir aqui, ó, Known Object Overlay. Vai apertar aqui em Known Object Overlay e o que ele vai fazer? Ele vai pegar o banco de dados do MPC, que é o Minor Planet Center, e ele vai pegar os dados do Minor Planet Center e comparar com e jogar esses dados, né, dessa database dentro do programa, para a gente saber exatamente que objetos que estão nessa imagem, né? E que não estão também. Então ele vai criar uma overlayzinha, um quadradinho vermelho que vai ficar ao redor dos objetos já conhecidos. Mas em alguns casos essa overlay ela pode estar errada, tranquilo? Beleza, depois disso daqui, nossa, Edson, como que eu vou fazer? Eu vou fazer análise de cada uma dessas imagens? Não, você não vai fazer análise de cada uma dessas imagens. Quer dizer, em teoria sim. O que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, Blank Current Images. Ele vai fazer um GIFzinho das imagens, que vai ficar muito mais fácil para você analisar, certo? E o que eu recomendo que vocês façam, pessoal? Analisem quadrante por quadrante. Quanto mais um, melhor, tá? Quadrante por quadrante para vocês encontrarem objetos em movimento. E aqui a gente pode ver algumas coisas bem interessantes, né? Aqui, por exemplo, tem uma galáxia, né? Aparentemente irregular. Algumas outras galáxias aqui que não dá para entender muito bem se elas são elípticas ou se elas são é, espirais. Mas a gente vai analisando quadrante por quadrante com bastante calma, bem na maciota, não tenham pressa, tá? E aqui, gente, nesse pack a gente tem um problema. O que é esse problema? O overlay está errado. Todos os objetos nesse overlay estão errados, tá? Por exemplo, esse overlay aqui, se vocês olharem, ó, tá bem distantezinho desse daqui. Então isso é uma coisa que vocês têm que se atentar. Mas vamos fingir um pouquinho, só para assim, fins demonstrativos, que esse objeto aqui é um objeto inédito, ninguém nunca viu antes. O que vocês vão fazer, galera? Vocês vão analisar primeiro as características visuais dele, né? As características visuais dele
são as mais importantes. Não as mais, mas é bem importante, tá? O que vocês vão fazer? Para a animação, para tudo, analisa frame por frame. Dá uma olhada na distância que ele está percorrendo por cada imagem, porque essas imagens elas não são vídeos, né? Elas são imagens, elas são tiradas com um certo período de tempo. Se ele percorreu a mesma distância no mesmo período de tempo, é um bom sinal. Aulinha de física, né, gente? Lá nas leis de Newton, retomando lá o primeiro ano, qualquer objeto que esteja em movimento, ele vai permanecer em movimento até que uma força externa haja sobre ele, certo? No caso, esse objeto aqui ele está sobre uma força, na influência de uma força, né, que é a gravidade. Mas esse princípio ainda vai se aplicar a ele, por quê? Porque a gente não tem uma outra força que vai impedir ali aquele movimento dele, vai desacelerar ou que vai parar aquele objeto. Então, para esse movimento dele deixar de ser constante, ele teria que entrar em outro campo gravitacional ou algum outro objeto é, se chocar contra ele, enfim. Não vamos entrar muito nos aspectos técnicos, mas dá uma olhada aqui, ó. Se movimenta a mesma distância perfeitinho. Depois você vai clicar no objeto, vocês vão analisar algumas coisas. Primeiro de tudo, tem alguns parâmetros. SNR, aqui, SNR. Esse valor ele tem que ser maior do que 5 ou próximo de 5. Ai, nossa, 4.8 pode? Depende, você vai ter que analisar o conjunto de variáveis, tá? Não isola uma variável sozinha. Pelo amor de Deus, não faz isso. SNR 7.4, maior do que 5, né? Tá ali, maior ou próximo de 5, tá ótimo, tá? Depois, R. Gente, esse R aqui, ele não pode variar mais do que 1. É a magnitude do objeto, não pode variar mais do que 1, tá? Outra coisa que vocês vão olhar aqui, gente, essa curvinha aqui, essas bolinhas. Se essas bolinhas estiver acompanhando a curvinha, é um ótimo sinal, um excelente sinal. Significa, é um forte indicativo de que esse objeto ele é de fato um asteroide, tá certo? Então você vai fazer essa análise imagem por imagem, tá? Então, aqui ó, o R não variou, não teve nenhuma variância no R. O SNR variou um pouquinho, mas não importa se o SNR varia muito, não pode ser uma variância, não pode ser gritante. Você não pode ter um SNR na primeira imagem de, sei lá, 5 e na outra de 26, tá? Aí não. Mas se for uma variância pequenininha, de 2 para cima, próximo ali de 5, tá ótimo, tá? Não tem perigo, pode ficar tranquilo. Mais uma vez a curvinha tá aqui, ó. Bolinha acompanhando a curvinha, bonitinho. Mesma coisa, SNR 7.6, R abaixou em 0.1, bolinha acompanhando a curva. Na outra imagem também, acompanhando a curva, 6.7, 20.4. E beleza, acabou todos os nossos takes. Depois o que a gente vai fazer, galera? Aperta no nosso queridíssimo asteroide. Vem nesses 3 pontinhos aqui que vai abrir uma tabelinha, tá? Esta tabelinha aqui é muito importante. Vocês têm que analisar o DRA e o DDE. No caso, esse objeto aqui ele já foi descoberto, tá? O que tem que ser o valor do DRA e do DDE? Isso se aplica aos dois, tá? Ele tem que ser próximo de zero e o limite máximo é 0.2. O DRA está zero, mas olha o DD, 1.5. Esse objeto ele já foi descoberto, certo? E aqui ele já tem, aqui tem um nome, né, que aparece lá e já tem a designação. No caso ele é o 2019 QM61. Esse objeto já foi descoberto. Mano, vamos fingir aqui por um instante que ele nunca foi descoberto. Inédito, uau! Nossa, grande descoberta. Você vai dar um nome pra ele, cara. No caso aqui ele já vai aparecer, né? Justamente porque ele já foi descoberto. Mas vamos fingir que ele não foi descoberto. A gente vai dar um nome pra ele. Você vai colocar as suas iniciais. Então, como estamos aqui no projeto Fenrir, vamos colocar PJF. São 3 letras, 4 números. Beleza. PJF 0001. Aceita.
vai ficar essa overlay que agora você criou. Vai na próxima imagem, faz a mesma coisa. PJF 0001. Não é 2? Não. Se você colocar 2 é como se você tivesse descoberto um outro objeto, tá? É o mesmo objeto, então vai ficar 1 também. Aceita. Fez overlay. PJF00, opa, minúsculo, PJF0001. Mais uma vez, PJF0001. Beleza, tá aqui o nosso objeto, nosso PJF0001. Nossa, ADM, errei, fui moleque, coloquei errado, errei o número, errei a marcação, o que que eu faço? Você senta e chora, meu amigo, porque você vai ter que refazer as suas marcações. Como? Fechando todas as imagens e abrindo ela de novo e achando o danado do objeto. Infelizmente. Mas se você fez tudo errado, prestou bastante atenção. Se você fez tudo certo, né? Prestou bastante atenção. Dá uma olhadinha aqui como vai ficar o garoto marcadinho aqui. Dá uma olhada. Olha que coisa mais linda, gente. Pois é. Mas assim, gente, esse objeto aqui tá muito bonito, tá? Não é todo objeto que vai vir aqui. Vai ter muitos objetos ambíguos que você vai olhar os parâmetros e falar, gente, o que é isso? Na dúvida, reporta, tá? Não vai arrancar o seu dedo você fazer o reporte. Beleza, descobri o meu asteroide pleníssimo, não foi catalogado. O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. Send MPC Report, que você vai mandar um report pro MPC, que é o Minor Planet Center. O que que você vai fazer? Você vai copiar isso daqui, você vai lá no site do IASC, na plataforma do IASC, e vai fazer o report lá no seu pack de imagens, certo? Você vai copiar isso daqui. E isso daqui ele tem todos os dados, né? Do objeto, tá aqui a designação dele, né? O nomezinho que você deu para ele, enfim, tá tudo aqui que eles vão precisar para fazer a análise e confirmar se é um objeto que provavelmente é novo ou se ele já foi descoberto, tá? Mas é isso, pessoal. Tutorialzinho bem curtinho. Aguardem que vem alguns mais completos por aí. Mas eu só fiz esse tutorial porque tem uma galera que estava bem perdida, assim, né? Sobre como era o processo. Então espero que vocês tenham entendido bem como é o processo. E eu vejo vocês na próxima.